Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de 15 Minutos com a Bíblia. E hoje nós vamos continuar a cronologia do Antigo Testamento, tentando permitir que as pessoas compreendam aonde está dentro da história cada um dos livros, para que possamos compreender muito bem o que Deus quis comunicar a todos nós. Nós paramos então, no último episódio, quando Saul estava recebendo o trono de Israel, entregue por ele pelo sacerdote que era então o último juiz, Samuel. Isso era 1046 a.C. E agora então nós vamos continuar essa história toda que está revelada para nós no Antigo Testamento. O primeiro livro de Samuel nos mostra e narra então que Samuel fez essa transição e Saul governa o povo de Israel por 40 anos. O reinado de Saul vai de 1046 até 1006 a.C., aonde ele recebe a coroa para ser o rei e ele lidera o povo. De forma bastante controversa isso. O rei Saul vai morrer e o trono será entregue ao próximo rei que também foi ungido pelo profeta Samuel, que é o mais famoso rei israelita, que é Davi. Davi, ele vai ter um problema no início do seu reinado, porque ele vai ter que disputar a autoridade política com um dos filhos de Saul que sobreviveu. Mas, resolvido isso, num período de mais ou menos 7 anos, Davi, então, é colocado como rei sobre todo o território de Israel. O reinado de Davi também dura cerca de 40 anos e vai do ano 1006 ao ano 966 a.C. Só que essa história está narrada agora na transição do primeiro para o segundo livro de Samuel. E aqui agora a gente vai começar a ter livros começando a se sobressair. Por quê? Davi é o escritor de muitos dos salmos que nós temos. Então, alguns salmos são desse período do governo de Davi, até mesmo posterior. Então, alguns dos salmos que nós temos no livro de Salmos são desse período. Mais do que isso, nós vamos ter um livro chamado Primeiro Crônicas, que é um livro que vai ser escrito depois do cativeiro babilônico, e nós já vamos entender o que é cativeiro babilônico. Foi escrito depois do período do cativeiro babilônico, que narra a história justamente da descendência de Davi e da importância que Davi, Jerusalém e o templo têm para a religiosidade judaica. Então, o livro de 1 Crônicas, ele, embora tenha sido escrito muito depois do livro de 1 e 2 Samuel, ele começa agora a narrar essa história com o foco principal em Davi, Jerusalém e o templo para os judeus. Então, se você está lendo 1 e 2 Samuel, se você for ler depois o livro de 1 Crônicas, você vai dizer, mas aqui está narrando a mesma história. Sim, está narrando a mesma história num enfoque diferente. Então agora os livros vão começar a se sobressair e é aí que nós temos que tomar toda a atenção. Por quê? O próximo rei que virá, a gente chama isso de reinado unido de Israel, é o rei Salomão, também muito famoso por sua sabedoria, e também é um rei que governou por cerca de 40 anos sobre Israel. Vai do ano 966 a.C. ao ano 926 a.C. Salomão, então, recebe o trono do seu pai Davi, diferente de Saul, que foi a descendência dele eliminada e Deus trouxe uma nova dinastia agora a partir de Davi para governar. A partir de agora, então, o rei é um filho de Davi. E o que vai acontecer agora? Salomão, por ser muito sábio, ele vai inaugurar um período de muita cultura em Israel. Os reis militares foram basicamente Saul e Davi, que precisaram lutar para conquistar os territórios. Quando Salomão assume, ele já está num momento mais confortável de Israel. E ele não precisa ser tanto um rei militar. Como Salomão era um rei muito culto, o momento em que a cultura vai surgir
é exatamente neste período de ascensão cultural do Império de Israel. Que agora, então, Salomão vai ser o grande colecionador dos provérbios que nós temos, ou o maior dos colecionadores. Nós temos outros dois nomes que ajudaram a colecionar o livro de provérbios, mas nós vamos falar isso mais tarde. Salomão, então, coleciona muitos provérbios, alguns deles Salomão vai escrever. A Salomão também é atribuído o livro de Eclesiastes, em que ele vai fazer grandes perguntas extremamente profundas a si mesmo e aos seus cidadãos. Então o livro de Eclesiastes é esse período. E também o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, que também é um livro atribuído a Salomão, onde ele vai fazer uma grande ópera a respeito do amor verdadeiro de um casal. E também é nesse período de tempo que nós vamos ter o livro de Jó sendo posto em forma de poesia. Então, os livros poéticos que nós falamos quando falamos sobre os blocos em que estão divididos os livros do Antigo Testamento, nós temos então Salmos, iniciando principalmente no período de Davi, e nós temos Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e o livro de Jó sendo posto em forma poética nesse período de tempo. Então, se nós vamos ler Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, muitos dos provérbios e o livro de Jó, nós temos que lembrar que são nesse período que eles estão sendo colocados. Uma ressalva é feita ao livro de Jó. O livro de Jó, ele parece, a história que está sendo narrada, parece ser muito mais antiga do que esse período de tempo. Então, provavelmente, estamos tratando de um livro que narra uma história mais antiga, mas que foi colocada em forma poética, provavelmente nesse período de tempo. Então, Jó, embora narre a história, ou conte a história de um homem que provavelmente viveu de forma anterior, lá na época dos patriarcas em Gênesis, recebe a sua forma final, provavelmente nesse período de tempo. Então, Saul, 1046 a 1006, Davi, 1006 a 966, Salomão, 966 a 926 a.C., com todos esses livros, então, agora correlacionados. Continuando a história do povo de Israel, nós vamos ter um momento extremamente dramático. Depois da morte de Salomão, o seu filho Roboão, ele teve bastante dificuldade em manter a unidade do império de seu pai. O que aconteceu é que houve um golpe liderado por Jeroboão, que tirou do filho de Salomão uma grande parte do reino de Israel. A partir de 922 a.C., nós temos agora duas nações independentes. Ao norte, 10 das 12 tribos se juntaram a Jeroboão e formaram então a nação de Israel. Ao norte, nós temos duas tribos, Benjamim e Judá, que permaneceram unidos ao filho de Salomão, que é então a nação de Judá, porque Judá era a maior das duas tribos. Então nós vamos ter agora Israel de um lado e Judá do outro. A nação de Israel, ela vai permanecer por mais 200 anos. Ela vai ter 19 reis de 4 dinastias diferentes. A sua capital principal, embora no início não era, mas ela se torna Samaria, e principalmente o rei Acabe transforma Samaria na capital do Reino do Norte, e ela vai ser uma nação independente até o ano 722. Então as duas nações vão coexistir por 200 anos. Porque em 722 o Império Assírio vai dominar e vai eliminar a nação de Israel do mapa. Vai assumir todo o seu povo, miscigenar as pessoas, e Israel deixa de existir em 722. Nesse período de tempo, entre 922 e 722, nós vamos ter muitos dos livros dos profetas. Porque os profetas foram exatamente chamados por Deus para falar aos reis o julgamento que Deus traria. Então, nós vamos ter, falando para o reino de Judá, entre 922, logo no início ali, os profetas Joel e Obadias.
Então, se você vai ler os profetas Joel e Obadias, eles estão falando nesse período de tempo, do reino dividido. No norte, nós vamos ter 3 profetas que foram chamados por Deus para falar ao povo do norte. Jonas, que na verdade ele mora em Israel e é chamado por Deus para falar aos assírios, em Nínive. Então o livro de Jonas está nesse período de tempo. Também nós temos o profeta Amós, que mora em Judá e é chamado por Deus para falar ao rei de Israel. E também o profeta Oséias, que mora em Israel e também é chamado por Deus para falar ao rei de Israel e condenar os seus diversos erros e desobediência diante de Deus. Então, Jonas, Amós e Oséias são os profetas que falaram no Reino do Norte. E nós temos então Joel, Obadias, Isaías, Miqueias e Naum, que falaram ao Reino do Sul, até o ano de 722, que é quando Israel foi eliminado como nação pelo domínio assírio. Agora, nós vamos surgir então com um novo momento, que é onde só vai existir o reino de Judá. O reino de Judá, ele se mantém como reino independente de 922, que é quando houve a cisão dos dois reinos, até o ano 586, que é quando ele vai ser dominado pelo Império da Babilônia, pelos exércitos babilônicos, que vão fazer incursões e vão dominar o reino de Judá. Mas vai ser diferente o que a Síria fez do que o que a Babilônia fez. Então, antes do domínio babilônico, que foi em 586, então de 722, que falaram Miqueias, Naum e Isaías, nós vamos ter mais 3 profetas que vão falar até o ano 586, que é o profeta Jeremias, o profeta Sofonias e o profeta Abacuque. Esses 3 profetas estão falando exatamente nesse período de tempo. Lembrando que os livros que narram a história são o livro de 2º Reis, 1º e 2º Reis, narrando todos esses reis que passaram por Israel e Judá. Israel teve 19 reis, Judá teve 20. Foram 4 dinastias em Israel e uma só dinastia, sempre a do rei Davi, no reino de Judá. E o livro também de 2º Crônicas está narrando todos esses acontecimentos. Então, se nós vamos ler os profetas, nós temos que lembrar que esses livros também estão nesse mesmo período de tempo. E para terminarmos, então, a linha cronológica do Antigo Testamento, nós vamos ter, então, o cativeiro da Babilônia, em 586, que está narrado no livro de 2º Crônicas e parte dele no livro de 2º Reis. Mas nós vamos ter também ainda alguns profetas nesse período de tempo. Os profetas que falam durante o período de cativeiro, que foi de 586 a 538 a.C., é Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas que falam durante o período de cativeiro. Depois, nós vamos ter o livro de Esdras, que é um homem que vai nascer na Babilônia e depois, em 538, o rei Ciro, do Império Medo-Persa, que dominou a Babilônia, disse, olha, os judeus que moram na Babilônia e quiserem voltar para Jerusalém, pode se quiserem. Então, surge um edito. E a primeira parte do livro de Esdras vai contar sobre um homem chamado Zorobabel, que desce até Jerusalém e promove a reconstrução do templo. O capítulo 6 de Esdras está separado do capítulo 7 do mesmo livro de Esdras, mas quando você lê a Bíblia, você vai ler ele todo. Entre o capítulo 6 e 7 do livro de Esdras, nós temos o livro de Esther. Então, a história de Esther acontece exatamente no meio do livro de Esdras. Depois que Esther salva os judeus do seu extermínio total, vem a segunda parte, em que Esdras agora desce para Jerusalém, começa a governar a cidade para reconstruir Judá como povo. Então, ele vem trabalhar com a mente das pessoas que retornaram do cativeiro. E, por fim, o livro de Neemias, que recebe a autorização do rei Xerxes para descer a Jerusalém e reconstruir os muros de Jerusalém. Então, os livros de Esdras, Esther e Neemias são pós-cativeiro. E nesse mesmo período de tempo, nós temos 3 livros dos profetas, Ageu,
Zacarias e Malaquias. Então, os 3 últimos profetas do Antigo Testamento estão no mesmo período de tempo dos livros de Esdras, na segunda metade, e do livro de Neemias. Também essa história está narrada no livro de 2 Crônicas. Toda essa história vai terminar em mais ou menos 400 a.C., que aí nós vamos ter então o final das palavras de Deus no Antigo Testamento, que terminaram então em 400 a.C. Essa é a cronologia do Antigo Testamento, começando no ano 0 e indo até o ano 400 a.C., aonde ele levantou 4 patriarcas, transformou-os em um povo, tirou esse povo da escravidão no Egito, fez com que esse povo marchasse no deserto por 40 anos, assumisse a terra prometida. Houve um levante, esse povo se dividiu em 2 nações que foram dominadas por povos diferentes e que depois sobra apenas a nação de Judá, que estava cativa na Babilônia, liberada pelo imperador medo-persa Ciro, e nós terminamos então a cronologia do Antigo Testamento no ano 400 a.C. E agora você pode olhar cada um dos livros e saber a cronologia de cada um deles e o que cada um deles está dizendo para o povo no seu período de tempo. Ok? Então esse foi o nosso episódio de 15 minutos com a Bíblia, terminando a cronologia do Antigo Testamento.